Olá, sabe aquela sensação de que a gente está jogando o jogo do dinheiro, mas tipo, sem saber as regras direito? Parece que algumas pessoas nascem sabendo, né? E o resto fica ali tentando adivinhar qual é a próxima jogada. Hoje a nossa missão é justamente essa: encontrar esse manual de regras. A nossa fonte é o livro Get Rich Now, do Brian Tracy, que promete cortar todo o ruído e ir direto ao ponto sobre como o dinheiro realmente funciona. Vamos tentar extrair os princípios essenciais para criar, investir e usar o dinheiro com sabedoria. E essa metáfora do manual de regras é perfeita. O ponto de partida do autor é exatamente esse. A maioria das pessoas opera numa base de confusão, sabe? Trata o dinheiro como se fosse sorte, destino, algo meio misterioso. A proposta dele é bem diferente. É encarar a criação de riqueza como uma ciência mesmo, com leis e princípios que, se você aplicar direitinho, de forma consistente, eles produzem resultados. Resultados previsíveis. A ideia é parar de ficar na torcida e começar a jogar com estratégia. Certo, vamos abrir esse manual então. A primeira regra, a mais básica de todas, deveria ser: o que é essa peça no tabuleiro chamada dinheiro? E a resposta do livro é surpreendente de tão simples. Ele diz que dinheiro não é uma causa, é um efeito. Essencialmente é só um meio de troca. A frase que amarra tudo é: o dinheiro é o meio pelo qual trocamos nosso trabalho pelo trabalho dos outros. Sim, e essa definição, que parece óbvia, né? Ela tem implicações gigantescas. Ela é a base do que o autor chama de lei da troca, que se desdobra em 5 ideias. A primeira é que o dinheiro é uma medida de valor. E aqui está o ponto crucial. Todo valor é subjetivo. Uma garrafa d'água não tem um valor fixo. Ela vale centavos no mercado e, sei lá, uma fortuna para alguém perdido no deserto. O valor é o que alguém está disposto a pagar. Naquele momento. Nossa, isso já quebra uma primeira ideia, né, de que as coisas valem um preço fixo. E o segundo ponto que vem disso é um que pode ser meio duro de engolir. Ele diz que o nosso trabalho, por mais que a gente coloque nossa alma naquilo, para os outros, um cliente, um empregador, ele é visto como um custo, um fator de produção. O livro até usa um termo da economia, homo econômicos. Parece complicado, mas a ideia é simples, né? É bem direta. Homo econômicos é basicamente a ideia de que em transações econômicas as pessoas agem por interesse próprio, buscam obter o máximo de valor pagando o mínimo possível. Ninguém entra numa loja e fala: adorei essa camisa, mas quero pagar o dobro por pura bondade. Pois é. O consumidor busca o melhor preço, a empresa busca a matéria-prima mais barata. Entender essa natureza racional, até meio egoísta do mercado, é fundamental. Não é pessoal. É só como o sistema funciona. Entendi. Isso se amara com um terceiro ponto. Os nossos ganhos refletem a nossa contribuição. No fundo, o nosso salário é o mercado dizendo quanto o nosso trabalho vale. E o detalhe é que eles estão sempre comparando, né? Comparando com todo mundo que faz algo parecido. É uma competição constante, mesmo que silenciosa. É uma competição de valor percebido. E isso nos leva ao quarto ponto, que é onde a maioria das pessoas se perde. A gente foca no salário, que é o efeito, e se pergunta como aumentar. É como olhar para a febre e não para a infecção, sabe? O livro vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: ignora o efeito por um momento e foca obsessivamente na causa. A causa é o valor da sua contribuição. Quer mais efeito? Precisa gerar mais causa. E essa é a grande virada de chave. O quinto e último ponto é a conclusão lógica de tudo isso. Para ganhar mais, tem que agregar mais valor. Não existe mágica. É impossível esperar um retorno maior sem aumentar o investimento de valor. O livro dá até um exemplo bem prático sobre isso, no ambiente de trabalho. Sobre por que muitas empresas proíbem discutir salário. É porque isso expõe essa comparação de valor de forma bem crua. Exatamente. Deixa muito explícito que o salário não é baseado em esforço ou tempo de casa. É baseado no valor relativo que cada um entrega. E essa ideia de agregar valor nos conecta ao que o livro diz ser o ativo financeiro mais valioso de qualquer pessoa. Não é a casa, não são as ações, é a sua capacidade de gerar renda, sua habilidade de produzir resultados pelos quais outras pessoas estão dispostas a pagar. Peraí, isso é fascinante. Porque a maioria de nós pensa em patrimônio como algo que se compra, né? Ações, imóveis.
Mas a ideia de que a nossa própria capacidade de ganhar dinheiro é um ativo que pode ser valorizado ou depreciado, isso muda tudo. Então, como se faz isso na prática? É só sair fazendo mais cursos? Cursos são uma parte, mas é mais amplo que isso. O livro aponta 3 caminhos principais. O primeiro é exatamente esse: aumentar constantemente seu conhecimento e suas habilidades. Mas o ponto-chave aqui é a consistência. Tem uma história fantástica no livro sobre uma funcionária da revista Fortune. Ela trabalhou lá por 46 anos e, quando se aposentou, era uma das pessoas mais respeitadas e bem pagas. O segredo dela? Uma decisão simples que ela tomou no primeiro dia de trabalho. Ela nunca iria para a cama à noite sem estar um pouco mais inteligente do que quando acordou. 46 anos, todo dia. O efeito cumulativo disso deve ser absurdo. É tipo juros compostos de conhecimento. É uma avalanche de competência. E isso leva a uma pergunta que o autor sugere que todo mundo se faça com frequência. Que habilidade, se eu a desenvolvesse e a executasse com excelência, teria o maior impacto positivo na minha carreira agora? A ideia é achar esse ponto de alavancagem e focar toda a energia ali. Não precisa aprender tudo, só aquilo que vai fazer a maior diferença. Certo, essa é a via do trabalhar de forma mais inteligente. Mas o livro também fala de outras 2 formas mais diretas. Uma delas é, simplesmente, trabalhar mais e por mais tempo. Ele até cita estatísticas que trabalhar de 59 a 60 horas por semana coloca uma pessoa entre os 20% mais bem-sucedidos. Mas, sinceramente, isso não é uma receita para burnout. Esse conselho ainda vale hoje. É um bom ponto. E o livro apresenta isso não como uma obrigação, mas como uma observação do que as pessoas no topo fazem, especialmente no início da carreira. A ideia não é glorificar o burnout, mas reconhecer que horas extras investidas num projeto importante ou para desenvolver uma nova habilidade são um acelerador. O autor argumenta que, enquanto a maioria trabalha só o suficiente para não ser demitida, quem vai além se destaca muito rápido. A terceira forma, aliás, conecta as duas. Não é só trabalhar mais, é melhorar os hábitos de trabalho para ser mais produtiva dentro das horas que você já tem. E essa parece ser a mais acessível de todas. O livro conta uma história de pessoas que triplicaram a renda em menos de um ano, Exato. no mesmo emprego, só aprendendo a gerenciar melhor o tempo, a priorizar tarefas de alto valor e eliminar distrações. Isso mostra que a produtividade é um multiplicador de valor imenso. Um multiplicador gigantesco, porque não se trata de estar ocupada, mas de gerar resultados que importam. E o investimento em si mesma, para aprender a ser mais produtiva, seja com um livro, um curso, o que for, tem o maior retorno sobre o investimento possível. É o que o Warren Buffett sempre diz, né? O melhor investimento que se pode fazer é em si mesmo. Certo. Então o caminho é aumentar a capacidade de gerar renda. Mas isso parece tão lógico. Por que então a gente vê tanta gente com salário altíssimo que vive endividada e infeliz? Acho que isso nos leva direto para umas armadilhas mentais, uns mitos que o livro deve abordar. Sim, porque ganhar mais dinheiro é só metade da equação. A outra metade é o que você faz com ele, e mais importante, o que você acredita sobre ele. E o primeiro grande mito que o livro ataca é a confusão entre renda alta e riqueza. Aqui entra a famosa lei de Parkinson. Que não tem nada a ver com a doença, certo? Exato. A lei de Parkinson, no contexto financeiro, diz que as despesas sempre aumentam para igualar a renda. Se alguém ganha um aumento de 20%, em poucos meses os gastos com moradia, carro, restaurantes, tudo, tendem a subir 20% também. O livro afirma, de forma bem chocante, que a maioria das pessoas vive com 110% da renda, financiando os outros 10% com dívida. Nossa, isso levanta uma questão, então. Se renda não é riqueza, o que é riqueza? A definição do livro é muito clara. Riqueza não é o dinheiro que vem do seu trabalho. Isso só sustenta um estilo de vida. Riqueza é o fluxo de caixa que vem de outras fontes, de ativos. É o dinheiro que o seu dinheiro gera para você, seja por aluguéis, dividendos de ações, juros. É nisso que as pessoas ricas focam.
Não em aumentar o salário para gastar mais, mas em usar o salário para comprar ativos que gerem mais dinheiro. É uma mudança de objetivo. O objetivo não é o carro melhor, é o ativo que paga pelo carro. Isso me lembra outro mito popular, a tal da lei da atração. Muita gente acha que basta mentalizar a riqueza para ela aparecer do nada. O livro tem uma visão bem pé no chão sobre isso, não é? Sim, ele não descarta a importância da mentalidade, mas coloca no lugar certo. Pensar positivo, ter uma visão clara, isso atrai pessoas e oportunidades, claro. Uma pessoa otimista e focada é magnética, mas como diz a citação bíblica que o livro usa, a fé sem obras é morta. Precisa agir. E o mais interessante é o outro lado da moeda, que ele chama de lei da repulsão. Lei da repulsão? O que seria isso? Se alguém tem crenças negativas muito profundas sobre dinheiro ou sobre pessoas ricas, tipo, todo rico é desonesto ou dinheiro é a raiz de todo mal, essa pessoa vai inconscientemente repelir qualquer chance de se tornar rica. Afinal, porque ela iria querer se tornar algo que ela despreza, a pessoa se auto-sabota para manter a coerência com as próprias crenças. A atitude em relação ao sucesso dos outros é um espelho das suas próprias chances de sucesso. Isso é poderoso e conecta com o terceiro grande mito. A ideia de que enriquecer é um jogo de sorte, loteria, cassino. A visão do livro sobre jogos de azar é bem forte, né? Esse é um risco calculado. Você estuda o mercado, cria um plano. Comprar um bilhete de loteria é entregar seu futuro ao puro acaso. O autor descreve essa busca por algo em troca de nada como uma doença que corrói a alma, porque ela destrói o princípio de que a recompensa vem do valor que você agrega. A descrição que ele faz de Las Vegas no livro é quase sombria. Ele pinta não como um lugar de diversão, mas de desespero disfarçado. E se a gente olha esses três mitos juntos, o padrão fica claro. Renda alta, que parece riqueza, mentalização, que parece ação, sorte, que parece estratégia. São todos sobre atalhos e aparências. A realidade que o livro propõe é muito mais disciplinada. Se são gastos num jantar caro, num bem que perde valor rápido, eles desaparecem para sempre. Se são investidos num livro, numa ação, num negócio, eles têm o potencial de gerar um retorno no futuro. E como o livro sugere que a gente controle o impulso de gastar no dia a dia? Porque na teoria é fácil, mas na prática. Ele oferece umas táticas bem concretas. Uma das minhas favoritas é a regra dos 30 dias. Antes de fazer uma compra grande, não essencial, espere 30 dias. Coloca o dinheiro de lado. Na maioria das vezes, no fim do mês, o desejo impulsivo, aquela urgência de ter a coisa simplesmente sumiu. Você percebe que nem precisava daquilo de verdade. Isso já deve filtrar uns 90% das compras por impulso. E tem também o famoso fator LAT, né? Sim, que foi popularizado por outro autor, o David Bach, e é citado no livro. A ideia é mostrar como pequenas economias diárias, que parecem insignificantes, têm um poder gigantesco quando acumuladas e investidas. Os R$ 20 de um café especial todo dia, por exemplo, o ponto não é se privar do café, mas entender que cada real tem um custo de oportunidade. Aquele dinheiro podia estar trabalhando para você. É sobre fazer escolhas conscientes. Outro exemplo que me chamou a atenção foi sobre carros. A imagem que a gente tem do milionário é sempre com o carro do ano. Mas o livro diz que a realidade é bem diferente. Completamente diferente. Ele aponta que muitos milionários compram carros com 2, 3 anos de uso. Por quê? Porque um carro novo perde uma parte enorme do seu valor assim que sai da concessionária. Comprando seminovo, eles deixam outra pessoa pagar por essa depreciação massiva. Pegam um carro em excelente estado, por um preço muito menor, e dirigem por 5, 10 anos. Evitam aquele ciclo de troca constante, que é um dos maiores ralos de dinheiro para a classe média. Certo, isso é sobre controlar os gastos. Mas e a dívida? O livro divide a dívida entre boa e ruim. Mas essa linha não é meio perigosa? Um empréstimo para uma faculdade que não leva a um bom emprego pode ser tão devastador quanto uma dívida de cartão? Como o livro sugere que alguém avalie se uma dívida boa realmente vale o risco? Essa pergunta é excelente. A distinção é sobre o propósito do dinheiro. Uma dívida boa é um investimento que tem alta probabilidade de gerar mais renda do que o seu custo.
um financiamento estudantil para uma carreira de alta demanda, um empréstimo para expandir um negócio lucrativo. A dívida ruim é para consumo, para financiar um estilo de vida que a pessoa não pode pagar, tipo parcelar férias ou usar o rotativo do cartão. E a avaliação do risco, como você mencionou, é crucial. A dívida boa só é boa se o plano por trás dela for sólido, bem pesquisado, não é um cheque em branco. E para quem já está no buraco da dívida ruim, qual é o primeiro passo para sair? A sensação de estar sobrecarregado pode ser paralisante. E o livro aborda isso com uma estratégia psicológica muito inteligente. Em vez de dizer corte tudo e pague suas dívidas, o que pode ser bem desmotivador, ele sugere algo contraintuitivo. Comece a poupar, mesmo que seja uma quantia minúscula. Comece poupando 1% da sua renda. Mesmo que pareça impossível, encontre uma forma de guardar esse 1%. Apenas 1%? Isso não vai fazer nem cócegas na dívida. No início não, mas o objetivo aqui não é matemático, é comportamental. O objetivo é quebrar a identidade de pessoa endividada e começar a construir a identidade de pessoa que poupa. Depois de um mês poupando 1%, a pessoa prova a si mesma que é capaz. No mês seguinte, ela tenta 2%, depois 3%. Em um ano, ela pode chegar a 10% ou 15% sem sentir um choque no estilo de vida, porque a mudança foi gradual. A abordagem foca em criar o hábito, e uma vez que o hábito está formado, o jogo vira completamente. Então, amarrando tudo que a gente extraiu desse manual, o dinheiro não é o objetivo, é um resultado do valor que a gente agrega. Nosso maior ativo é a nossa capacidade de gerar esse valor, e esse ativo precisa ser constantemente aprimorado. E, por fim, a disciplina para transformar essa renda em riqueza, fugindo das armadilhas da sorte e dos gastos impulsivos. É o que fecha o ciclo. Parece que sucesso financeiro é muito menos sobre genialidade e muito mais sobre seguir os princípios de forma consistente. Exatamente. O livro desmistifica a riqueza, tratando-a como um resultado de ações deliberadas, não do acaso. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Uma pergunta que o autor pega emprestada da escritora Bárbara De Angelis. É uma pergunta simples, mas incrivelmente profunda. Quando você saberá que tem dinheiro suficiente? E o que você fará então? Uau! Essa pergunta obriga a pessoa a pensar em duas coisas. Primeiro, qual é o seu número? Qual é a meta real para a independência financeira? Definir um alvo concreto é o primeiro passo. Mas a segunda parte é ainda mais importante. O que você fará então? Isso força uma reflexão sobre o propósito por trás do dinheiro, porque acumular por acumular é um jogo vazio. Saber o porquê, para ter mais tempo com a família, para construir algo, para contribuir com uma causa, é o que dá significado a toda essa jornada. Talvez definir essa resposta seja a primeira e mais importante regra do jogo.